E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no canal Broken Ape Games e agora vamos falar um pouco sobre Clair Obscure Expedition 33. Eu tive a oportunidade de pegar o jogo um pouco antes do lançamento, justamente por ser um dos membros fundadores do site do Mega, né, o Megascopio, www.megascopio.com.br. A gente recebeu a chave para review e calhou de ficar comigo para jogar e escrever sobre o jogo, então ainda estou no processo de escrita e de finalização do jogo também. Mas aqui eu já queria deixar registrada as minhas primeiras impressões, porque foram de verdade bastante positivas. Isso porque ele traz todas as características que a gente pode esperar de um JRPG ao estilo Persona, porém feito na França. Isso é bastante interessante porque o estúdio foi bastante caprichoso na questão visual. E no anúncio, o jogo já tinha um visual que chamava a atenção, só que ele acabou de não mostrar todas as suas facetas em uma primeira vez. Então ficou aquela, putz, mas é por turno? Não é por turno? É um jogo estilo Persona ou vai para uma vibe mais Final Fantasy VII Remake, que você tenha a opção de um ataque de mais ação, mais dinâmico e ao mesmo tempo também tem a opção de você pausar ou diminuir a velocidade do tempo e aplicar aquela questão do turno e alguns golpes especiais. Aí, depois, né, foi explicado como que o jogo iria funcionar e sim, ele é no melhor estilo Persona, que pra mim foi um título bastante revelador, eu diria, porque eu tinha um certo preconceito com jogos de JRPG. E quando o Persona 3 Reloaded entrou no Game Pass, eu falei, pô, vou dar uma chance pro jogo, tal. E pra minha surpresa, eu gostei demais do jogo, joguei bastante. Não cheguei a finalizar o Persona 3, cheguei bem próximo, mas não cheguei a finalizar. E eu, como eu falei, gostei bastante do título. E a história é interessante, a questão estratégica, as batalhas são dinâmicas. E aqui a gente volta para Clair Obscure Expedition 33, que as batalhas são ainda mais dinâmicas. Eu vou falar um pouquinho da história do jogo também, pelo menos o seu começo aí, sem spoiler. Mas por que eu falo que são ainda mais dinâmicas? Porque além de você ter aquela opção de você escolher seu ataque especial, usar itens ou alguma outra coisa, você tem uma opção de ataque de tiro livre que não conta a sua ação propriamente dita. Esse tiro livre ele vai acabar contando o seu uso de estamina para magia ou para habilidade, dependendo do personagem que você tiver. E aí você vai poder deferir o ataque, ou usar habilidade especial, ou usar item. Então assim, você tem uma gama de ações gigantescas para fazer e que permitem diferentes interações com a habilidade de cada personagem. O personagem vai lá, bota fogo no inimigo, você consegue aplicar um golpe que tem um bônus de fogo. Então você cria combinações, você muda equipamentos para realmente personalizar a sua equipe. E isso é muito interessante porque é feito de forma bastante intuitiva e mostrado logo no começo do jogo. Então o jogo ele não te enrola para mostrar quais ferramentas você tem, e eu acho que ele é bastante didático nesse aspecto. Você consegue dominar a mecânica dele com uma certa facilidade. E aqui vem o ponto que o jogo brilha para mim, que é a questão da dinamicidade no ataque do inimigo. Isso porque você não fica passivo ou tendo que pré-definir defesas. O que acontece é que você vai acabar tendo a possibilidade de, quando o inimigo der um ataque, de dar um parry nele causando dano, ou de esquivar também. E mais pra frente, quando você avança um pouquinho no mapa e você chega numa parte mais oceânica, você vai descobrir como que se livra de alguns tipos de ataque em que você pode pular e contra-atacar. Então é um jogo que você tem o tempo do turno para você atacar, mas enquanto você está sendo atacado, você ainda tem formas de reação, seja você querendo esquivar ou também querendo causar dano no seu inimigo. Então isso eu achei demais e é muito viciante essa mecânica, porque você quer entrar no próximo combate, o combate é do mesmo estilo de Persona que eu falei, o inimigo vai estar andando pelo mapa, você pode dar um ataque de iniciativa nele para ter prioridade. E aí você vai fazer com que você tenha muitas ações além do seu turno. Beleza, agora vamos para a história, porque a história também é muito legal, sabe? Ela tem um começo que eu não digo que é arrastado,
mas é um começo ali que dura cerca de meia hora, 40 minutos, dependendo tanto que você explorar da área inicial, tanto que você querer interagir com os personagens, e é basicamente você entendendo como aquele mundo funciona, em que existe uma ilha, em que uma idade é marcada, começou no ano 100, e cada ano, aquela idade vai diminuindo, e quando chega no número, as pessoas simplesmente desaparecem, elas viram cinzas e pétalas. No início do jogo nós vemos ali o totem marcando o número 34. Então quando chega a hora do grande acontecimento, todas as pessoas de 34 anos simplesmente deixam de existir, elas viram pétalas e cinzas. Então são cenas bastante, não vou falar pesadas, mas bastante dramáticas para os personagens, porque você vê que aquele totem ele diminui um ano a cada ciclo. Então ali entra no ano 33, que faz acontecer que 67 expedições já foram enviadas para uma ilha em que uma bruxa mora, e essa bruxa supostamente é responsável por essa maldição, digamos assim. E o nosso protagonista, o Gustav, ele é um dos candidatos para embarcar nessa aventura. Então, depois que o ciclo acontece, a expedição 33 vai até a ilha, e aí a gente começa a nossa história descobrindo o que aconteceu, conhecendo as criaturas da ilha e entendendo que tem muito mais coisa do que aparenta, né? Então não demora muito pra gente ver algumas criaturas amigáveis, os cenários são muito bonitos e curiosos, deixando elementos do passado, dando certos indícios de por que isso tá aqui, o que aconteceu, e levantando a curiosidade de quem faz parte da expedição, não só para cumprir o seu objetivo, mas também para explorar um pouco mais e entender do passado, não só da ilha, mas também do que aconteceu com as expedições passadas, né? Basicamente todas morreram, só que elas foram deixando diários com as suas descobertas, o que é bastante impactante pro jogador, porque a partir disso você consegue extrair algumas informações bastante interessantes do jogo. Mas eu acho que eu já me prolonguei demais para falar de Clair Obscure Expedition 33. Assim que eu fechar o jogo, eu vou fazer o texto lá pro Mega. Espero que vocês leiam, espero que vocês curtam. O jogo ele tá disponível para PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, e ele já está incluso no catálogo do Game Pass, tanto no Game Pass PC como no Tier Ultimate. Então, joguem, é muito legal o jogo para quem tem uma certa visão de um jogo lento, é um jogo chato devido às suas mecânicas de turno. Não é, o jogo é extremamente dinâmico e eu tenho quase certeza que vocês vão curtir demais o jogo, e é muito bom a gente tá podendo ter essa experiência com o game, porque ele entrega demais mesmo, muito além do que ele prometeu com seus trailers. Bom, é isso aí, muito obrigado, vou ficando por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante divulgação, e até a próxima.